Programa Adriana Biasoli traz para você hoje uma questão bastante diferenciada. Aliás, eu nunca tratei desse tema no programa, embora eu tenho certeza que é muito importante em todos os aspectos. Mas para falar da importância da pesquisa, eu trouxe um expert no assunto. 22 anos no ramo de pesquisa. Há 14 anos com uma empresa constituída em Alphaville. Eu trago e converso com Marcos Augustinho. É um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, Adriana. É um prazer estar aqui com você, estar conversando com seus colegas que acompanham seu trabalho. E vamos bater um papo gostoso aqui com nossos amigos aqui. Marcos, você é formado em que exatamente? Eu sou formado em Sociologia e Política. Eu fiz o bacharelado na Fundação Escola de Sociologia e Política, da turma de 87, me formei em 90. E quando foi em 91, eu ingressei no programa de mestrado da Universidade de São Paulo, no Departamento de Sociologia, onde estudei os aspectos das eleições, o relacionamento do eleitorado com os candidatos, né? E a partir daí passei a trabalhar com administração pública, passei a trabalhar com pesquisa de opinião pública. No mesmo ano que entrei no mestrado, comecei a trabalhar com pesquisa de opinião. Exatamente. Então, essa questão da pesquisa é sua grande paixão? Ah, é uma grande paixão. Eu gosto muito de poder ter esse contato com as pessoas, e você colher as opiniões das pessoas, saber o que elas pensam, e talvez saber que essas opiniões podem antecipar alguma situação de mercado. Uma pessoa pode abrir um negócio, pode desistir do negócio, ou pode ter sucesso ou evitar um insucesso. É bacana, eu gosto muito. Bom, geralmente o brasileiro, o telespectador, a pessoa que está nos assistindo, ele tem uma visão mais, ele se envolve mais nessa questão da pesquisa nos períodos eleitorais, ou em eleições municipais, estaduais, federais, enfim. Ele fica mais antenado, ele fica mais ligado nessa questão de pesquisa. Mas existem outros aspectos da pesquisa que são importantes, que é importante. Fala pra gente um pouquinho quais são essas pesquisas e em que elas são importantes. Primeiro eu vou procurar mostrar para vocês qual que é a importância das pesquisas. A pesquisa ela serve como uma ferramenta de trabalho. A pesquisa ela é fundamentalmente informação. Sim. E a informação advinda de pesquisa, ela serve para planejamento, planejar ações, se antecipar as situações. Então, o empresário que quer montar um negócio, ele quer saber quem vai ser o público consumidor daquele que ele está produzindo, que ele vai vender, que ele vai comercializar. Ele precisa de pesquisa para saber. Se eu vou montar um shopping center, eu preciso saber do perfil das pessoas que vão consumir esse shopping center. Assim como também um candidato a um cargo público, ele precisa saber aquilo que o eleitor deseja, quais são os problemas da cidade, o que o eleitor espera dele e assim por diante. Até para traçar o discurso, o plano de governo, a atuação. Exatamente. E as eleições são um momento propício para se falar da pesquisa, porque a política é o que define os rumos do país, define os rumos da economia, os rumos da cultura, né, sobretudo na América Latina e mais ainda no Brasil. O papel do governo, o papel da política e da administração pública é muito presente ainda, até porque tem muitas coisas para o poder público fazer, então a expectativa em relação aos políticos é muito grande. Vide a votação está vendo no Congresso sobre a reestruturação dos portos. Sim, vocês veem todos os dias na televisão os caminhões de soja lá parados no Porto de Santos. E ficou por anos e anos nessa decadência, né? Exatamente. Então, só que é uma decisão política, uma decisão que depende dos deputados, uma decisão que depende da presidenta Dilma e todos os agentes políticos, mas que vai afetar diretamente, inclusive, ao preço das coisas. Com certeza. Porque um transporte mais caro é acrescentado no produto final, no caso da soja, o óleo de soja, todos os seus derivados e todas as outras coisas. Então, a pesquisa ela aparece muito nas eleições, porque aí você tem Rede Globo, você tem jornais, grandes jornais de circulação. Porém, a pesquisa ela faz parte do cotidiano. Você fez uma pesquisa recentemente, até tá lá no seu site, eu dei uma bisbilhotada. Ah, que bacana. Com relação à expectativa da população com relação aos prefeitos, às prefeituras, aos candidatos que foram eleitos, né? Exatamente. Você fez um pouquinho
Essa pesquisa é a pergunta referente à expectativa com relação aos prefeitos que assumiram, né, ou que continuaram, está vindo para uma segunda gestão, no caso uma reeleição, ela está dentro de um contexto mais amplo. Nós fizemos 3 blocos de perguntas nessa pesquisa que fizemos, que é a 4ª pesquisa regional de mercado que fizemos. Então, nós entendemos a região oeste como universo, essa região oeste que é de Osasco. Tudo é muito focado, e aí eu queria saber quais são os municípios que abrangem a sua pesquisa. Isso, essa pesquisa foi feita nos municípios de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Pirapora e Santana de Parnaíba. Uma região que corresponde a 1% da população do Brasil. Poucas pessoas sabem disso. 1%? 1%. Nós temos aqui, nessa região, no conjunto dessas 7 cidades, 2 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões, então nós temos 1% da população do Brasil. Informação preciosa? Eu faço parte desse 1%? Nós fazemos parte desse 1%. E aí, existem muitas coisas que acontecem aqui, não só no campo da política, mas no campo social, cultural, e também no campo empresarial. Sim. E aí nós fizemos pesquisas focando a política, focando os aspectos sociais e focando também o aspecto comercial. No aspecto político, uma das perguntas que tiveram maior relevância para nós foi avaliar justamente a expectativa em relação aos prefeitos que estão entrando. E quando nós avaliamos a expectativa, como estava no início do governo, foi fevereiro, março, primeiro trimestre, um pouquinho antes de completar 100 dias de governo, a população não tem condições de avaliar o que os prefeitos estão fazendo. Então, às vezes, não há tempo ainda para avaliar. Você pega Itapevi, por exemplo, Jandira, quando os prefeitos assumiram de fato agora. O Jaci não era prefeito, assumiu o mandato agora, mas ele assumiu o mandato dele sozinho agora. O caso do Geraldo Teotônio Gera, aqui de Jandira, também é a mesma coisa. O Jorge Lapas também, que é o mesmo caso parecido com o Jaci Tadeu Itapevi, porque ele era do mesmo grupo político que assumiu. Mas no caso do Sérgio Ribeiro, que é uma reeleição, por exemplo, a população já tem condições de avaliar o anterior. Porém, e focando até aqui, que nós estamos aqui fazendo entrevista aqui no município de Jandira, eu gostaria até de analisar um pouco o município de Jandira. Sim, vamos falar dele. Porque a expectativa em relação ao governo de Jandira foi uma das expectativas um pouco mais baixas. A expectativa é menor. Não só pela quantidade de pessoas que avaliaram que o governo G pode ser um governo ótimo ou bom, mas o que mais chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que não opinaram a respeito, que não souberam dizer que expectativa tem. Uma coisa é a pessoa falar assim, olha, eu acho que vai ser uma porcaria. No caso de Carapicuíba, por exemplo. As pessoas hoje têm uma expectativa negativa superior à expectativa positiva. Muito embora o Sérgio Ribeiro tenha sido eleito com 70% dos votos. Sim. Mas o final do governo e o início do governo foi uma catástrofe. Então as pessoas tinham uma expectativa grande, olha, vou reeleger para que ele continue o trabalho, né? Mas a continuidade do trabalho foi aquém do esperado. No caso de Jandira, existe uma incógnita, sim, Adriana. Por quê? O Braz morreu. Tivemos um governo de 4 anos de completa e total inanição, vamos dizer assim, foi parado. Porque existe uma situação, muito interessante, porque 40% da população do Jandira não soube avaliar qual a expectativa que ela tem. No caso de Barueri, que é um número grande. No caso de Barueri, por exemplo, apenas 1% da população não soube avaliar qual era a expectativa que tinha em relação ao governo Gil. É claro que são situações diametralmente opostas, porque Barueri, uma disputa muito acirrada financeiramente, o Gil já veio de 2 administrações, então as pessoas já sabiam mais ou menos o que ia acontecer, né? Então a situação bem mais definida. No caso de Jandira, o Braz foi eleito, né, tendo como vice a vice-prefeita Anabel, que virou prefeita depois. E o fato do Braz Pasqualin ter convidado a Anabel foi por 3 motivos. Primeiro motivo, porque ela era médica. Então, avaliava-se o seguinte, como o principal problema de Jandira é a saúde, então, tendo uma médica como vice, a gente pega e fala, opa, já tem uma expectativa. Outro aspecto importantíssimo, que era a mulher. Sim. E são as mulheres que decidem
as coisas na sociedade. O Bolsa Família, o cartão no nome da mulher, o contrato de CDHU é no nome da mulher, quando vai se comprar um carro, quem decide é a mulher, mesmo ela não dirigindo, quem define as compras de casa é a mulher, ou seja, elas mandam em tudo. E na eleição também é isso. Porque a mulher, ela vota com mais critério. Mesmo porque ela que está levando a criança na escola, na creche, no posto de saúde, enfim. Exatamente, então ela é mais criteriosa para a escolha. Então, voltando na situação, o terceiro elemento que motivou a escolha da Anabel, como você viu, é pelo fato de ela ser oriunda de uma denominação evangélica. Ou era, não sei, mas naquele momento era. Então, você consegue falar com 3 grupos ao mesmo tempo. O geral da população que reclama da saúde, opa, expectativa. As mulheres, opa, estamos sendo valorizadas. E os evangélicos, né? Sim, porque, sim. Inclusive, até antecipo outra informação, nós pesquisamos também qual a religiosidade das pessoas que moram na região oeste. E o município de Jandira é o único município da região onde o número de evangélicos já ultrapassa o número de católicos. Nossa. Então, a importância dos evangélicos é muito grande. É muito grande. Então, veja só. Então, teve toda essa expectativa. Aí, a participação dela foi pífia, até porque ela já rompeu, já no início do governo, já abandonou a Secretaria de Saúde e se distanciou um pouco dos evangélicos na medida em que suas ações não corresponderam com aquilo que o povo de Deus talvez preconizasse ou desejasse. Em contrapartida, isso refletiu em quê na situação do G? Mas para falar sobre isso, né, nessa questão de que o povo não soube opinar, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a seguir.